Olá, queridos irmãos do Jardim Satélite, tudo bem com vocês? Que alegria poder me dirigir a vocês através deste vídeo, iniciando assim os nossos 10 dias de oração e 10 horas de jejum. E que legal a igreja estar envolvida em todo este movimento. Para quem não me conhece, em primeiro lugar, não está perdendo nada com isso se não me conhece, mas permita-me apresentar-me a você. Sou o pastor Eduardo, mais conhecido como pastor Dudu. Obrigado, Cristina, obrigado, Lorival, pelo convite, porque vocês são amigos, fazem parte da minha família do coração. E é uma alegria estar atendendo o convite de vocês para, neste momento, compartilharmos um pouquinho da palavra. Atualmente eu estou trabalhando aqui na Bahia e também em Sergipe. Estes dois estados formam a União Leste Brasileira e eu sou responsável pelos jovens, pelos desbravadores e pelos aventureiros destes dois estados. Mas sempre que possível, a gente dá aí esse ar da graça, aparece em algum, atendendo um ou outro convite, como agora estamos aí atendendo esse convite para falar com vocês, ainda aqui online. Imaginando que há muito tempo atrás isso não era possível, né? E agora a internet, a tecnologia nos permite esta bênção, então vamos aproveitá-la para o bem, para compartilharmos o conteúdo da palavra do Senhor. Bom, direto ao ponto, sem mais delongas, a gente vai considerar o texto de Lucas 23, dos 50 ao 54, onde temos ali a evidência da sexta-feira como dia da preparação. Exatamente, eles estavam se preparando, os discípulos de Jesus, o mestre já estava tendo o seu corpo depositado no local escolhido por José de Arimateia, e a Bíblia usa a seguinte frase, a seguinte expressão: e no sábado repousaram conforme o mandamento. Na sexta-feira prepararam as especiarias, aquelas coisas todas, e aí você percebe que no capítulo 23, do verso 55 e os 56, as mulheres prepararam então todas essas coisas e descansaram segundo o mandamento. Evidencia aí o verso 56. E aí você depois, no capítulo 24, do verso 1 ao 10, tem a evidência do que aconteceu no primeiro dia da semana. O que você tem aqui em resumo? Um final de semana, sexta, sábado e domingo. Sexta-feira foi considerado o dia da preparação. A Bíblia chamou a sexta-feira assim, dia da preparação. Sábado, o dia do descanso. No sábado repousaram conforme o mandamento, nos assegura o texto bíblico. E no domingo foi apenas caracterizado como primeiro dia da semana. Sexta-feira, dia da preparação. Sábado, descansaram conforme o mandamento. E o domingo, citado como primeiro dia da semana. Estas são as três informações quanto aos 3 dias que compõem aquilo que nós chamamos de final de semana. Aliás, você observa que o texto bíblico a narrativa bíblica nos informa que Jesus esteve morto e ressuscitou, 3 dias, assim como Jonas no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem permaneça, e ao terceiro dia ressuscitou. Se você parar para pensar direitinho, como é que foi ao terceiro dia esse negócio? Já parou para pensar nisso? Porque sexta-feira ele morre à tarde, até o sábado, 24 horas à tarde, e no domingo pela manhã ele ressuscita. Então nós temos aí mais ou menos 1 dia e meio e não 3 dias. Por que a Bíblia afirma que ele esteve morto e ressuscitou depois de 3 dias? Porque o judeu ele tinha forma inclusiva de contar o tempo, ou seja, parte de um dia já é contado como o dia inteiro. Como Jesus apanhou parte da sexta-feira, ele morreu ali na sexta tarde, significa que a sexta-feira já está valendo. O sábado ele permaneceu na sepultura, então está valendo do sábado, e pegou uma parte do domingo, e assim também valeu o domingo. Por isso 3 dias, embora tenha apanhado apenas uma parte da sexta e uma parte do domingo. Forma inclusiva de contar o tempo que o judeu tem. Entendeu? Ah, mas esse judeu é muito esquisito e tal. E nós não somos esquisitos? A gente também é muito esquisito. A gente chama fim de semana o 6º dia, o 7º dia e o primeiro dia da semana. Você apanha o primeiro dia da semana para chamar de fim de semana, quando na verdade é início da semana. A gente também é bem esquisitinho, né? E cada um com a sua cultura, entendendo a cultura deles, entendemos por que a declaração
de 3 dias da morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. Por quê? Forma inclusiva de contar o tempo. Detalhes à parte, eu separei alguns pontos aqui para a gente refletir. O ponto número 1 é a rapidez das coisas. O mundo que a gente vive é muito rápido, tudo é muito rápido, né? As coisas mudam rapidamente, as coisas são muito rápidas, melhor dizendo, não no que diz respeito simplesmente à mudança, mas é que a gente trabalha hoje tudo na base da velocidade. A gente se incomoda se a nossa internet não é tão rápida, a gente se incomoda se o trânsito está muito lento. Por que esse trânsito não é rápido? A gente se incomoda em pegar fila, por que essa fila não anda logo? Por que tanta demora? A demora acaba com a gente, nos incomoda, nos estressa. Ei, é o mundo da rapidez. Você reparou que o automobilismo, a diferença entre o vencedor e o perdedor às vezes são milésimos de segundos? A mesma forma no atletismo, naquela corrida de 100 metros, milésimos de segundos separam o primeiro do segundo colocado. Os caras desenvolvem alta tecnologia para que o tempo baixe e às vezes baixa apenas segundos, que é o suficiente para diferenciar o vencedor do segundo colocado. Ei, é o mundo das coisas rápidas. Estamos na contramarcha, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, espera no Senhor. A gente não quer saber de esperar. E a Bíblia diz, espera no Senhor. A gente vira para o jovem e diz assim, ó, tem que esperar o casamento. Irmão, o jovem não quer esperar, ele está vivendo o mundo da rapidez. Não tem paciência para nada essa galera hoje. Porque ninguém suporta esperar. É a realidade do nosso mundo hoje. Mas sabe por que o sábado é uma bênção? Porque Deus está dizendo assim, ó, eu quero que nesse mundo da correria você pare, stop. Quer refletir uma coisa comigo? Às vezes quando a gente está dirigindo em grande velocidade, a gente não repara as coisas que estão ao nosso redor. Nossa, eu nunca reparei essa árvore tantas vezes que já passei por aqui. Nossa, eu nunca reparei esta casa e tantas vezes que passei por aqui rapidamente. A rapidez do mundo não permite que a gente repare nos filhos que estão crescendo, na esposa que debaixo do nosso próprio teto, juntos estamos amadurecendo e envelhecendo. Às vezes a gente não repara nos detalhes da nossa casa, não repara nas pessoas, porque a vida está passando muito rápido. É a era da velocidade. Ei, sabe por que o sábado é importante? Para você parar no meio dessa correria tão louca, para reparar nas coisas, inclusive nas bênçãos de Deus e nas pessoas que estão ao seu redor. Usa o sábado para parar de correr, porque parando de correr, a gente consegue reparar a árvore que em alta velocidade a gente não via, a casa e os detalhes que nós não percebíamos, a lágrima da criança que chora, a tristeza estampada às vezes no rosto da sua esposa, o cabelo dela que mudou, as circunstâncias, as pessoas que estão nos visitando. Para a correria, para perceber as coisas ao seu redor, que sem parar você não consegue perceber. O sábado tem essa função e é exatamente um antídoto para essa vida estressante que a gente tem. E quer saber de uma outra coisa? Eu falava de mudança também, né? Acabei dando um spoiler do segundo ponto. Períodos de mudança. Como as coisas mudaram? Gente, como as coisas... Eu sou de um tempo onde o celular não existia, eu sou de um tempo onde o computador estava surgindo, eu sou de um tempo da máquina de datilografia, ASD, FG, CCD, LK, JH, QWE, RT, ponto, dois pontos, vírgula, MN. Ei, eu sou desse tempo. Sabe o que isso significa? Que eu tive que me adaptar às mudanças. Hoje não funciona mais máquina de datilografia, hoje é o computador, hoje é o celular. Eu sou de um tempo que só existia celular fixo nas residências e só privilégio de algumas famílias desenvolvidas financeiramente. Eu nunca tive um telefone na minha casa, até que pela primeira vez então pude ter um, já quando havia me tornado pastor, e consequentemente a igreja pôs um telefone na minha casa para que os membros tivessem contato comigo no início do meu ministério em 1998. Meu primeiro telefone fixo, inclusive eu era o vizinho da Cristina,
e do Lorival nessa ocasião, quando eu tive o primeiro telefone fixo na minha vida. Celular, a gente teve que se adaptar a isso. Gente, como as coisas mudaram. Hoje nós estamos diante de uma avalanche de carros elétricos, depois de termos passado pelo período híbrido de carros, e agora estamos aí vivendo o mundo das mudanças. Muitas e muitas mudanças ainda ocorrerão em todos os sentidos. Hoje você faz muita coisa pela internet, só que nós nos adaptamos às mudanças. Agora, o que muda? Muda, número 1, o que está errado ou o que pode ser melhorado ou completado. Coloque isso na sua cabeça. O que muda? O que está errado ou o que pode ser melhorado ou completado. Ok? Se está errado, tem que mudar. Se está incompleto, tem que completar. Se pode ser melhorado, tem que melhorar. Sabe por que a lei de Deus não muda? Porque, número 1, ela não está errada. Número 2, ela não precisa ser completada. Número 3, ela não, além de não estar errada e não estar incompleta, ela não precisa de um processo de atualização. Ela é perfeita. O salmista disse isso. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então note, quando nós olhamos o texto bíblico que eu citei para vocês em Lucas capítulo 23, nós percebemos um José de Arimateia preocupado em sepultar o corpo de Jesus antes que o sábado chegue. Nós estamos vendo uma narrativa bíblica que diz que as mulheres descansaram no sábado conforme o mandamento. Ei, cá para nós, se Jesus morre e ele aboliu o sábado e não teve a coragem de avisar isso para sua própria mãe, no mínimo seria um filho muito desnaturado. Ei, claro que Jesus teria avisado a sua mãe, claro que Jesus teria avisado aos seus discípulos, inclusive a Arimateia, que era um deles, seguindo o mestre bem de perto. Note, José de Arimateia prepara tudo para sepultar o corpo de Jesus na sexta, antes do sábado. A Bíblia diz que as mulheres que seguiam a Jesus, entre elas Maria, descansaram conforme o mandamento. Sabe o que isso significa? Significa que muita coisa no mundo muda, mas muda o que precisa ser completo, o que precisa ser atualizado, muda o que está errado. A lei de Deus não está incompleta, não precisa ser atualizada, ela não está errada, portanto não carece de mudança. Eu, o Senhor, não mudo, diz a Bíblia, e a lei é o reflexo do caráter de Deus. Se a lei de Deus muda, implica uma mudança do próprio Deus, porque a lei é a revelação do seu caráter. Deus estaria mudando o seu caráter então, porque estaria ele, Deus, sendo aperfeiçoado? Óbvio que não. Então preste muito atenção. O sábado não mudou. Note que algumas declarações na Bíblia existem para trazer à tona o verdadeiro significado do sábado. Exemplo, quando Jesus fala sobre jejum, criticando o jejum que é feito só para mostrar para os outros aquilo que você se propôs a realizar. Ei, quando jejuais, não fique mostrando a sua cara pálida, sofrida para todo mundo. Ei, que as pessoas não saibam que você está jejuando no sentido de que você quer dar exemplo de sua santidade. Não é esse o objetivo. Aí Jesus disse em relação à oração. A oração, entre no vosso quarto em secreto, conversa com o vosso Deus. Quando você se tranca no quarto, o céu se abre para você. Enfim, tendo isso em vista, note que Jesus não está falando mal do jejum e Jesus não está falando mal da oração. Jejum e oração precisam ser praticados na vida do crente, mas Jesus está dando o significado tanto para o jejum quanto para a oração. Da mesma forma, em relação ao sábado, quando Jesus se intitula Senhor do sábado, óbvio que ele é Senhor do sábado, ele é Senhor da minha vida, Senhor da sua vida, Senhor do sábado. Note que ele não está colocando o sábado na lata do lixo, mas ele está criticando a forma como alguns estão encarando o sábado ao invés de guardá-lo como a bênção que é. Tendo isso em vista, Jesus está aqui colocando em ordem as coisas como devem ser feitas e não anulando o que deve ser feito. Porque você não lava a louça direito, então a partir de agora é pecado lavar a louça. Porque você não varre a casa direito, então a partir de agora não precisa mais varrer a casa.
Ei, o fato de você não lavar a louça direito significa uma coisa, não é que você tem que parar de lavar a louça, mas aprender a lavar a louça. Se você não varre a casa direito, não é que você tem que parar de limpar a casa, mas aprender a limpar a casa. Se você não guarda o sábado direito, não é porque você tem que parar de guardar o sábado, mas aprender a guardá-lo. Se você não jejua direito, não é porque tem que parar de jejuar, mas aprender a jejuar. Se você não ora direito, você não tem que parar de orar, tem que aprender a orar. E é isso que Jesus está colocando em questão quando ensina sobre o sábado, quando ensina sobre oração, quando ensina sobre jejum. Ou seja, as mudanças que são necessárias não são no sentido de acabar com a lei, mas completar o modo como o povo encara aquilo que não muda. O que tem que mudar são as pessoas, não aquilo que Deus propôs, porque o que Deus propôs é muito correto. E sabe, o que precisa mudar não é a lei de Deus, mas é o ser humano que encara esta lei como um fardo, que encara esta lei como uma provação, que encara esta lei como alguma coisa que veio para reprimir ou retirar sua liberdade, quando na verdade ela veio verdadeiramente nos tornar livres. O sábado é para ser guardado. Foi guardado por José de Arimateia, foi guardado pela mãe de Jesus Cristo, não foi abolido pelo Cristo. Os discípulos guardaram o sábado e esse era o costume de Jesus, ir à sinagoga todos os sábados, conforme o seu costume, diz aí o nosso querido Evangelho de São Lucas. Tendo isso em vista, note, é hora de parar essa correria louca para você reparar nas coisas que de outra forma você não conseguia. É hora de, neste mundo de mudanças, entender que o que é perfeito não precisa mudar. Nós é que precisamos mudar para guardar o que é perfeito que Deus propôs, que é a sua lei. E essa mudança, o poder para que ela ocorra está disponível para cada um de nós, por isso Deus nos concede o Espírito Santo. O que precisa mudar não é a lei, mas somos nós os seres humanos. E aí vem a sexta-feira como o dia da preparação, o sábado como as mulheres tendo descansado conforme o mandamento, e o domingo como o primeiro dia da semana, que pelo fato de Jesus ter ressuscitado, muitos argumentam que deve ser guardado por causa da ressurreição, embora não tenha nenhuma argumentação na Bíblia levando-nos nesta direção. Guarde o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Nós temos guarde o sábado porque o Senhor criou, porque o Senhor descansou de toda a obra que fizera. Agora guardar o domingo porque o Senhor ressuscitou no domingo não tem essa recomendação. A propósito, último detalhezinho que lhes coloco nesta hora, o domingo é símbolo da ressurreição, por isso devemos guardá-lo? Não, o domingo não é símbolo da ressurreição. O símbolo da ressurreição na Bíblia se chama batismo. Ou não sabeis, diz Paulo em Romanos 6, que todos fomos sepultados na morte com ele, e quando saímos das águas com ele fomos ressuscitados? Símbolo da ressurreição não se chama domingo, símbolo da ressurreição se chama batismo. Se você recebeu até hoje o apelo para guardar domingo porque é dia da ressurreição, o símbolo da ressurreição não é o domingo, meu lindo, o símbolo da ressurreição é o batismo. Se você quer ressuscitar, não guarda o domingo, seja batizado. Se você quer uma nova vida, não guarda o domingo, seja batizado, porque essa é a ordem do Mestre. Que Deus te abençoe, que você pare nessa correria louca para ouvir a voz de Deus, reparar nas pessoas que estão ao seu redor, porque nessa velocidade louca da vida, a gente não consegue, e o sábado te traz isso de presente. A lei é perfeita, não tem que mudar. Quem tem que mudar somos nós, os seres humanos, que apanhamos a perfeição de Deus e colocamos a ela a nossa imperfeição, transformando-a de bênção muitas vezes em fardo, maldição até. Deixa Deus trazer para a sua vida aquilo que Ele propôs como sendo a real essência da lei. Trazer para você o alívio do fardo que você tanto carrega. E lembre-se, se você quer ressurreição de Cristo em evidência, batize-se, seja batizado, não guarde o domingo, mas porque a ressurreição ela é representada através do batismo.
Que o Senhor te abençoe. Muito bom ter estado com você nessa reflexão baseada aqui em Lucas, capítulo 23 e também capítulo 24. Que possamos ser fiéis ao Senhor, tal qual José de Arimateia, tal qual as mulheres que o seguiam, o serviam, e que assim como eles um dia estarão com o Senhor, lembre-se, nós também estaremos. Um dia eles encontraram com o Cristo ressurreto, um dia nós também encontraremos. Deus te abençoe, ore comigo. Pai querido, muito obrigado pelos ensinamentos da sua palavra, pela certeza de sua presença e pela necessidade que temos de parar para reparar um pouco mais nas grandes bênçãos que o Senhor tem nos dado, tem nos oferecido, também nas pessoas que estão ao nosso redor, a fim de que também sejamos bênção na vida delas. Nas tuas mãos nos entregamos e muito obrigado, porque o sábado é uma bênção tão grande para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Beijo no coração de vocês, Maranata, um grande abraço, Igreja Jardim Satélite. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais, as horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos, agendas tão cheias, corações tão vazios, a alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer.